A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Ismael Soares e eu quero mais uma vez compartilhar com você aqui o meu devocional de hoje e quero, além de trazer para você uma aplicação prática do meu devocional, eu gostaria também de compartilhar um pouco de conhecimento com você. Então, no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 3, do verso 2 ao 6, nos diz assim: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam quão grande bosque é incendiado por simples fagulhas. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Parece um pouco difícil, pesado essas palavras de Tiago, né? Um pouco fortes, mas na verdade o que Tiago está dizendo é que a língua ela tanto pode ser usada para o bem como pode ser usada para o mal. Ele mesmo diz aqui no capítulo 3, um pouco mais adiante, que com a língua nós glorificamos a Deus e com a língua nós amaldiçoamos o homem. Então existe um grande poder na nossa língua e eu queria falar um pouquinho para vocês aqui da complexidade da comunicação, mostrar depois alguns versículos da Bíblia, alguns conselhos da palavra de Deus acerca da comunicação. Então, primeiro eu quero começar falando do significado da palavra comunicação. A palavra comunicação significa tornar comum, compartilhar uma informação com outro. Então, é como você tirar algo da sua mente e colocar na mente de outra pessoa, compartilhar uma visão acerca de alguma coisa. E, embora isso pareça simples, né, a gente aprende a falar desde cedo, desde criança, a gente aprende a se comunicar. Falar é um negócio muito difícil, se comunicar é um negócio muito, muito difícil. Eu acredito que até hoje, mesmo tendo conhecimento, eu ainda me pego tendo dificuldade para poder me comunicar. E eu acredito que se você entende o que é a comunicação, você vai entender também que não é algo fácil, não é algo simples. Bem, eu quero falar primeiro de 4 viés da comunicação. A gente pensa que a comunicação é só o que eu falo que o outro ouve, mas na verdade a comunicação ela começa na nossa mente. Depois, o segundo viés da comunicação é aquilo que a gente fala. Depois, terceiro viés é aquilo que a outra pessoa ouve. E quarto viés é o que a outra pessoa entende. Então observa que do ponto de que sai da sua mente até chegar na mente da outra pessoa, existe um abismo muito grande. Nem sempre o que você fala é aquilo que você quis falar, é aquilo que está na sua mente. Nem sempre o que a outra pessoa ouve é o que você falou e nem sempre o que ela entende é aquilo que ela ouviu, né? Por isso, muitas das vezes, a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra totalmente diferente. Porque existe um viés, existem na verdade caminhos por onde passa a comunicação e a informação ela pode se perder neste caminho. Outra coisa interessante acerca da comunicação são os elementos que a compõem. 6 elementos que compõem a comunicação. Primeiro, o emissor, quem está falando, o receptor, quem está ouvindo, o canal, que no caso pode ser a fala, o retorno, né, que é no caso o que a pessoa está entendendo, que seria o feedback, o código, que no nosso caso seria o idioma, e o ruído, que também faz parte da comunicação. Acerca da comunicação com Deus, esses 2 últimos elementos, o código e o ruído, são extremamente importantes. Por quê? Porque o código pelo qual Deus se comunica conosco é a sua palavra. Então, nós ouvimos Deus através da sua palavra. Quando nós dissemos que não estamos mais ouvindo a voz de Deus, é porque provavelmente você não está mais falando o código de Deus. É porque provavelmente você se distanciou da palavra dele e por isso você não consegue mais compreender a voz de Deus. Deus nunca mudou, ele sempre falou através da sua palavra. E o último elemento, que é o ruído, ele é muito importante, por quê? Porque o ruído, ele pode dificultar a comunicação, né? O ruído ele pode atrapalhar a comunicação. Observe que quando você está num ambiente aberto, né, onde muitas pessoas estão conversando,
olhando de longe, você às vezes não consegue entender como é que aquelas pessoas estão conversando e estão se entendendo, porque às vezes é um barulho muito alto. Mas por que elas conseguem conversar? Porque elas estão próximas. Então o fato delas estarem próximas, o ruído que está em volta não é suficiente para atrapalhar a comunicação daquelas pessoas. Lembra, eu estou falando da comunicação com Deus. Por que isso é importante, amados? Porque o que são ruídos na nossa comunicação com Deus? São pessoas, são problemas. Quando você se afasta de Deus, quando você está longe de Deus, você começa a ouvir os ruídos. E aí você não consegue mais ouvir a voz de Deus e não consegue mais falar com Deus. Não consegue mais ouvir nem falar com Ele. Por isso que quando Jesus ele fala da oração, ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Porque no momento que você entra no teu quarto e fecha a tua porta, você está simplesmente eliminando os ruídos. Agora é só você e Deus. Agora você está próximo de Deus. E por você estar próximo de Deus, os ruídos não vão te atrapalhar. Você vai ouvir apenas a voz dele e você vai falar apenas com ele. Então, por isso que isso é importante. Se tratando da comunicação com as pessoas, eu queria te dar alguns conselhos da palavra de Deus. Obviamente que a maior parte dos conselhos acerca da comunicação está no livro de Provérbios, mas existem outros textos e eu quero começar pelo livro de Salmos. Salmos 39, verso 1 diz assim, eu disse, vigiarei na minha conduta e não pecarei em minhas palavras, porei mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então, isso é você não falar besteira na frente de pessoas ímpias, para que você não seja pego através das suas palavras. E aí, ouça aquela velha frase, né? Nossa, e diz que é crente? Então a gente precisa saber vigiar com as nossas palavras na frente dos ímpios. Salmo 37, verso 30 e 31. A boca do justo profere sabedoria, e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no seu coração a lei de Deus e nunca pisará em falso. Ou seja, falar da palavra de Deus. Você deve falar mais das coisas de Deus. Você deve falar mais coisas que sejam edificantes utilizando a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então olha Jesus falando do julgamento, do juízo. E vamos para Provérbios. Provérbios 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é insensato. Então aqui obviamente que ele está falando do falar demais, do falar em demasia, falar sem pensar, né? Isso traz o pecado. Provérbios 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Então lembra que você pode curar com as suas palavras, como você pode também destruir com as suas palavras, né? Quantas pessoas estão aí afastadas dos caminhos do Senhor, estão distantes do Senhor por causa de uma palavra? Provérbios 17, verso 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, né? Então, às vezes, quando você está no meio de pessoas e você começa a falar demais para querer mostrar que você sabe alguma coisa, você pode estar sendo insensato. Provérbios 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é toda palavra dita a seu tempo. Então aqui é o tempo certo de falar. Dentro de um casamento a gente vê isso acontecendo com frequência. Nem sempre é hora de falar, às vezes é hora de se calar. Então você precisa saber o momento certo para você colocar as palavras e as suas palavras serem úteis para trazer reconciliação, para trazer crescimento e não destruição. E por último, queridos, para encerrar, eu gostaria de trazer para mim o que é o maior enfático e poderoso texto acerca da palavra, que mostra realmente o que é a palavra, o que é a comunicação. Provérbios 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a palavra está nos dizendo aqui, a Bíblia está nos dizendo que você pode matar alguém ou você pode ressuscitar alguém, trazer vida para alguém através das palavras. E você vai colher daquilo que você fala. Então, você é escravo daquilo que você fala e senhor daquilo que você não fala. Então, saber falar e da maneira como você vai se comunicar é extremamente importante para que você tenha sucesso na comunicação, para que você possa trazer vida para as pessoas. Lembra, amados, nós somos agentes de cura, nós somos agentes de vida, não de destruição, não de morte. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus.